Olá amigos, olá alunos da Univesp, do curso de Engenharia da Produção e da Computação. Neste nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre uma introdução à teoria geral de administração, que hoje nos remete de um modo geral, ao cotidiano, que a administração ela revela-se aí como uma área de conhecimento humano repleta de complexidades, onde o profissional que utiliza a administração como meio de vida pode atuar nos mais variados níveis de organização, desde o nível hierárquico, de supervisão elementar, até o nível de dirigente máximo de uma organização. Ele pode atuar em diversas especializações da administração, seja na administração de produção, na administração de bens e serviços prestados pela organização, administração financeira, pública, recursos humanos, mercadológica, ou seja, de um modo geral, no campo administrativo, no campo da gestão. E uma introdução a este conceito, nós trazemos aí a definição da palavra administração, que ad ela vem do latim, ad significa direção para tendência e minister, subordinação ou obediência. Isto é, aquele que presta um serviço a outro. Hoje a tarefa da administração foge da definição inicial, e sua tarefa é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional através do planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar os objetivos de uma maneira mais adequada. A teoria geral da administração começou com o que chamamos de ênfase nas tarefas, atividades executadas pelos operários de uma fábrica, de um modo geral, com a administração científica de Taylor. Cada uma das teorias administrativas buscaram privilegiar uma destas 5 variáveis, que é tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia. E elas são definidas ao longo dos anos. Por exemplo, 1903, teoria da administração científica com Taylor. 1909, teoria da burocracia, com Weber. 1916, escola de princípios da administração, com Fayol. 1932, escola das relações humanas, com Mayo. 1947, teoria das decisões. E assim por diante. Nós avançamos até 1972, que chega lá na teoria da contingência, com Lawrence. E todas as teorias apresentadas são válidas e surgiram como uma resposta para os problemas empresariais mais relevantes em sua época, e todas foram bem-sucedidas. De certo modo, são aplicáveis aos dias de hoje, e o administrador precisa conhecê-las para ter à sua disposição alternativas interessantes para cada ocasião. Por exemplo, a moderna indústria automobilística, ela utiliza em suas linhas de montagem os mesmos princípios da administração científica, enquanto os gerentes se preocupam com a teoria do comportamento organizacional. As 5 variáveis até hoje constituem os principais componentes de estudo da administração de empresas. O comportamento desses componentes é sistêmico e complexo, cada qual influencia e é influenciado pelos outros componentes. Modificações em um provocam modificações em maior ou menor grau nos demais. Na realidade, a adequação dessas 5 variáveis, repetindo, tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente, constitui o principal desafio da administração, que pode-se dizer então que a tarefa básica da administração é fazer coisas através das pessoas, com os melhores resultados. A administração é a própria atividade organizacional e tornou-se vital e indispensável em uma sociedade de organizações onde a complexidade e a interdependência das organizações são os aspectos crucial. A administração avulta como um fator-chave tanto para a melhoria da qualidade de vida, quanto para a solução de problemas mais complexos que afligem hoje a humanidade. Lá no início do século XX, 2 engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração. Um era o americano Wilson Taylor, que desenvolveu a Escola da Administração Científica, com o aumento da eficiência da indústria através da racionalização do trabalho do operário. O outro era o europeu Henri Fayol e desenvolveu a chamada teoria clássica, preocupada em aumentar a eficiência através
da estruturação e disposição dos órgãos componentes das organizações e suas interações. Essas duas orientações juntas formam, então, o que chamamos de abordagem clássica ou tradicional da administração. A abordagem clássica da administração nós dividimos assim: a administração científica com Taylor, que dá ênfase nas tarefas, e depois a teoria clássica com Fayol, que é ênfase na estrutura. Então, reforçando, a administração científica com Taylor, ênfase nas tarefas, e teoria clássica com Fayol, na ênfase na estrutura. Combinado assim? Fácil de guardar? Vamos lá então. A preocupação em criar uma ciência da administração começou com a experiência concreta e imediata do trabalho de operários e com ênfase nas tarefas. Lá no primeiro período de sua obra, Taylor voltou-se exclusivamente para a racionalização do trabalho dos operários. Já num segundo período, a definição de princípios administrativos aplicáveis a todas as situações da empresa. Então, a organização racional do trabalho se fundamenta nas seguintes análises do trabalho operário. Então, nós temos estudo dos tempos e movimentos, fragmentação das tarefas e especialização do trabalhador. Então, buscava-se a eliminação do desperdício e da ociosidade operária e a redução dos custos de produção. Nesta fase, a única forma de se obter a colaboração do operário era através de incentivos salariais e de prêmios de produção. O salário era a única fonte de motivação. O desenho de cargos e tarefas enfatizava o trabalho simples e repetitivo, né? As padronizações e condições de trabalho se asseguravam na eficiência. Então, verificou-se que somente operários trabalhando de forma organizada e científica não garantiriam o sucesso da empresa, se os chefes, gerentes e diretores continuassem a trabalhar da mesma forma que antes. Então, surgiria assim os primeiros princípios da administração capazes de balizar o comportamento dos chefes e gerentes. Então, no próximo vídeo, nós retornamos e continuamos. A ideia é sempre fazer vídeos de 7 ou 8 minutos para que fique fácil o seu acesso no WhatsApp ou lá no Facebook do grupo da Univesp, no dia a dia, no metrô, não no trânsito, você na carona, né, não dirigindo. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente se encontra. Um grande abraço. Até lá.